Bom dia, quase tarde. Pedro Henrique, colocar sua foto, tá, meu amor? Depois. Bom dia, bom dia, bom dia, querido primeiro ano. Bom dia, bom dia. Bom dia, amores. Página 63, livro positivo. Bom dia, Micael. Página 63, livro positivo. Coloque aí na página 63, positivo. Bom dia, meu povo, minha pova. Gente, quem não fez ainda a página 63, 64, vai fazendo aí, tá? Vai fazendo. Sim, eu dei um prazo, se eu não me engano, até sexta para me enviar, tá bom? Se eu não me engano, o prazo que eu dei foi até sexta-feira para me enviar as atividades. Lembrando que esse último capítulo não precisa enviar, tá bom? Ok, Ana? Por nada. Capítulo 4 e 5. Sim, Micael. Capítulo 4 e 5, amor. Gente, quem não fez ainda, quem entrou agora, página 63, 64, amanhã estaremos fazendo revisão para a prova de vocês. Tá bom? Então anotem dúvidas, caso não estejam com dúvida. Vai fazer bom dia, Beatriz, para fazer perguntas. Estou aguardando mais um tempinho. Quem entrou agora, página 63 e 64 do livro. Quem não fez ainda, favor, começar a fazer, tá, queridos e queridas? Poxa, que pena. O Arthur sempre participa tanto. Tudo bem. Tudo bem. Hoje nós vamos corrigir, amanhã nós vamos revisar. Revisar para a prova de vocês. Nós ainda vamos ter aula depois das provas de vocês, numa terça-feira. E aí a gente vai corrigir o caderno de atividades desse último capítulo, tá? Deixa eu dar uma olhada, eu não me lembro o conteúdo que eu passei para vocês para a prova. Eu vou olhar depois lá no meu conteúdo. Ótimo, amanhã é importante também que a gente vai ter revisão, tá? Então, eu tenho que ver aí o conteúdo que eu passei para a prova, se foi só o capítulo 5 ou se eu passei o 5, eu sei. Vocês lembram qual foi o conteúdo que eu passei para bimestral de vocês? Se foi só o 5 ou se foi o 5, 6? Lembram? Não lembram? Mas eu vou lembrar amanhã, na hora de revisar. Se lembrar, pode falar também. Gente, quem está entrando aí, eu estou aguardando só mais um minutinho para ver os colegas aí entrarem. Estão entrando. Bom dia, Anne. Página 63, 64 nós vamos estar fazendo juntos, né? Quem não fez ainda pode ir fazendo aí. Tem questões de responder a 1, a 2 e a 3 e as outras de marcar. Já pode ir marcando aí, tá? Capítulo 5 e 6, né, Letícia, que eu passei? Ótimo. Então, a gente vai revisar amanhã o capítulo, principalmente o capítulo 5, que a gente já viu há muito tempo atrás. A gente já corrigiu tudo, já fez tudo. E o capítulo 6, vocês estão vendo agora comigo, inclusive a gente está corrigindo questões aí. São capítulos, são matérias fáceis, hein, gente? Quero aí todo mundo tirando nota boa. São matérias bem fáceis aí, não acredito que vocês vão ter tantas dificuldades, não. Bom dia! Página 63, 64, livro positivo, nós vamos estar fazendo essas questões. Lembrando que nós já fizemos a 1 e a 2, a 63. Vamos estar fazendo agora a 4, a 3. E vamos estar corrigindo aí as outras, tá bom? Bom dia, página 63, 64, livro positivo. Amanhã estaremos revisando para a nossa prova, capítulos 5 e 6, tá bom? Para a nossa prova bimestral. Nós já encerramos o capítulo 6, na verdade, nós estamos corrigindo as atividades do capítulo 6, as atividades do livro nós estamos fazendo junto. Eu já estou passando aí nos roteiros para vocês, né? As atividades do caderno de atividades. Se eu não me engano, hoje a gente termina, se já não terminou, de passar as questões do caderno de atividades para vocês. Então, vamos lá.
Bom dia, página 63 e 64, livro positivo. Atividade de sala, quem não fez vai fazendo aí. Eu vou fazer junto com vocês, claro, mas aí já pode ir adiantando aí para a gente ir discutindo as respostas. Nós já fizemos a 1 e a 2 da 63, nós paramos na questão 3, tá bom? Bom dia. O professor também sim, é para fazer a 64 também, 63 e 64, tá bom? A gente vai fazendo junto aqui, mas vocês já podem ir adiantando aí, quando eu for fazendo, a gente vai vendo as respostas que vocês deram. Eu sempre pergunto, volto na sala para a gente ver direitinho, tá bom? Então vamos lá, eu acho que já dá para começar, né? Já passou aí 5 minutinhos, vamos lá, vamos para o slide. Caso alguém solicite a entrada de sala, eu saio do slide, volto para a sala. Então, nós tínhamos aí a pergunta 3, falava o seguinte: entre as 5 regiões brasileiras, qual está mais sujeita à ocorrência de tragédias provocadas por deslizamentos em costa? Por quê? Às vezes pergunta se aqui, né, enfim, no centro-oeste a gente estaria tão sujeito, aonde estaria mais sujeito? Quais os fatores que provocam deslizamento? A primeira coisa que vocês têm que pensar assim: muita chuva, né? A questão de ter construções aí em morros, ou mesmo ter morros. Então, isso daí tudo vai favorecer. Né? A questão da retirada de vegetação, então vamos ver aqui qual é a resposta. Só essa daqui que eu vou gerar logo a resposta, as outras não. Região Sudeste, pois boa parte de sua área está localizada no domínio morfoclimático dos mares e morros, apresentando diversas áreas de serras, combinadas com predominância do clima tropical úmido, com elevados índices de precipitação durante o verão. Trata-se, portanto, da região brasileira com a presença mais marcante das características que facilitam a ocorrência de deslizamento de terra. Então, vocês vão colocar aí essa resposta, quem não colocou. Vou deixar aí um pouquinho. A partir de agora, as outras de marcar, aí eu vou fazendo junto com vocês, tá bom? Vou deixar 3 aí um pouquinho para vocês copiarem a resposta. Eu não passei ainda, hoje eu vou passar, foi bom lembrar disso. Uma atividade, então vocês mandem inclusive no grupo de vocês depois, valendo 3 pontos. Essa atividade vai consistir em vocês fazerem 2 mapas mentais. Um mapa mental do capítulo, dos principais pontos do capítulo 5 e um mapa mental dos principais pontos do capítulo 6. Vocês vão me enviar lá na sala e vai valer 3 pontos esse mapa mental, tá bom? Vai valer 3 pontos. Então, nós vamos somar aí as pontuações de vocês, de participação, de atividades avaliativas, e aí, para depois estar somando a 3, tá bom? Então, vai valer 3 pontos a atividade que eu vou estar passando hoje para vocês. Então, fiquem atentos. Geralmente, eu libero essas atividades até para mais ou menos às 17 horas. O prazo de entrega vai ser até sexta-feira também. Tá? Então, vai ter um prazo aí maior de entrega até sexta-feira. Porque geralmente eu faço atividades do livro e atividades avaliativas. E essa vai ser avaliativa, vai valer 3 pontos. Então, não deixem de fazer. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a sala. Mas, por enquanto, vou deixar aí um pouquinho para que vocês possam apreciar a resposta, tá bom? Vamos para a questão do Enem, a questão 4. Vamos passar para a próxima questão. Essa questão eu só vou ler e vou voltar para a sala para a gente analisar cada um deles, tá? E depois a gente vê qual era a resposta. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são a eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de... Vamos voltar para a sala? Antes da gente julgar isso daí. Então, eu quero que vocês julguem. Deixa eu abrir aqui o bate-papo para ver se alguém tinha perguntado alguma outra coisa. Não, Letícia, não tem problema nenhum, não. Os mapas mentais do capítulo 4 e 5, que eu tinha pedido, na verdade, esses aí eu tinha pedido só para escolher, né, temas.
né? Agora eu quero todos os principais temas do 5 e do 6 valendo 3. Não tem problema nenhum, não. Gente, quem passa pelo meu e-mail eu vejo do mesmo jeito, tá? Geralmente eu prefiro pela sala, mas quem passa pelo e-mail eu consigo ver do mesma forma, tá bom? E o mapa mental que eu vou pedir valendo 3 vai ser do capítulo 5 e 6, os capítulos da prova. Se eu pedir, eu não vou lembrar, Daniel. Eu não vou lembrar. Se eu pedir, sim. Se eu não pedir, não tem problema. Não precisa de mandar. Eu não vou lembrar. Geralmente está lá no roteiro, tá bom? Aí a gente tem que ver no roteiro, eu não lembro. Pode ser manual e tirar foto. Deve até ser, né? Até melhor. Mas enfim, faz do jeito que vocês acharem melhor. Mas sim, manual e tirar foto, tá bom? Aí vocês faz bem coloridinho e manda a foto. Vai valer 3 pontos. Não deixa de fazer. De 5 e 6 até sexta. Isso, eu vou mandar todas as instruções na aula no roteiro de hoje, tá bom? Para vocês. Eu vou estar mandando todas as instruções hoje direitinho, com o prazo, a data de entrega, tudo. Se não tem lá no roteiro, Daniel, então não precisa. É 5 e 6, Micaele, tá? São os capítulos da prova. Bom dia, Amanda. Atividade, página 63 e 64. Tá, Micaele? Eu vou mandar lá no roteiro. Bom dia, Vitor Hugo. Tudo bem, amor? Acontece. Certinho. Página 63 e 64 do livro, tá, gente? Bom dia, Vitor. Vamos lá, gente. Então, a gente está na questão. Ok, Vitor, tudo bem. Nós estamos na questão 4, tá? A gente vai começar a julgar agora os itens da questão 4. Eu li o enunciado, li o texto, tá? Deixa eu fechar aqui o bate-papo rapidinho. E aí vocês vão me responder qual que vocês acham que está certo ou errado. Aí fala assim, o fenômeno físico descrito no texto, questão 4, Enem, página 63, afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de alívio de tensão geológica. Vocês acham que está certo ou errado isso? Vai me falando aí se é certo ou errado. A questão 4. Certo, certo, Beatriz, certo, Letícia, certo, Ana Carolina, certo, Vitor Hugo, Micaele. A maioria aí que falou até agora acha que está certo. Gente, lembrando que eu vou falar de todas, se alguém achar que os outros estão certos, beleza. Desgaste de erosão superficial. Sibeli também acha que está certo. Agora a B. Desgaste de erosão superficial. Então, essa vocês acham que está errada? Primeiro, vocês têm que lembrar o que é uma erosão. É aquele buraco, falando aí de uma forma mais genérica, buraco. Superficial, então, seria na superfície ali. A atuação do intemperismo químico, o que é isso, né? Aquela modificação da água nas rochas. Seria isso? Errado, né? Letícia falou errado. Então, se a maioria achou certo, a maioria vai achar errado. Então, formação de aquíferos profundos. O que são aquíferos? São aquelas rochas, eu tenho as rochas impermeáveis, né? Aquelas rochas que servem como esponjas, que elas acumulam água e essas águas se acumulam no fundo do subsolo, formando grandes lagos no fundo desse subsolo, chamados aquíferos. Então, também é errado essa, né? Acúmulo de depósitos sedimentos. Sedimentos, Letícia falou errado. E todos vocês, porque vocês também, ninguém acha que nenhuma outra lei da A seja certa. Então, vamos voltar lá no nosso slide. Voltar aí no nosso slide. Vamos abrir cada uma delas. A livre de tensão geológica seria certa. Por quê, gente? Porque eu estou falando que lá de cima de terremoto. Então, essa grande tensão geológica é que vai provocar esses abalos. Então, desgaste, vamos para o próximo, não seria, porque erosão superficial, apenas uma pequena rachadura no solo, podemos dizer assim, superficial ainda, isso não vai provocar um terremoto. Depois, o intemperismo não tem nada a ver com terremoto, muito simples, com desgaste de rocha. Formação de aquíferos muito menos, que também tem a ver muito com o solo e com a rocha. Isso daí, quando eu falo em abalo sísmico, não estou falando diretamente do solo. E acúmulo de depósitos de sedimentos menos ainda, porque os sedimentos é exatamente, aí eu estaria falando da bacia sedimentar, né? Acúmulo de depósitos de sedimento, a bacia sedimentar. Aqueles sedimentos que saem da parte mais alta do relevo e vai se depositar
na parte mais baixa desse relevo. Então, vamos para a próxima aí? A próxima fala assim, vocês têm esses 3 desenhos, o desenho A, o B e o C, mostra aí o desenho, a gente está vendo o epicentro, hipocentro, foco ou ruptura aí, né? E fala assim, sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar que, agora eu vou voltar para a sala, e a gente vai julgar, tá bom? Quando eu falar a primeira aí vocês vão falar se está certo ou errado. A primeira fala assim, observa a geração de um sismo por liberação de esforços em uma ruptura. Vocês acham que A está certo ou está errado? Observa a geração de um sismo, né? Por liberação de esforços em uma ruptura. Vocês acham que essa daí está certa ou que está errada? Tá? Vamos ver o que vocês me dizem. A letra A. O que vocês acham aí? Aguardando os senhores. Pelo menos não apareceu. Deixa eu abrir aqui o coisa para ver se aparece. Porque às vezes vocês falam e não aparece. Não. Vamos lá, meu povo. Agora sim. Gente, a 63, 5. A questão 5 da página 63, letra A. Observa a geração de um sismo, desculpa, por liberação de esforço em uma ruptura. O desenho. Vocês chegaram a ver o desenho? Não precisa colocar a resposta direta. Vocês vão julgar cada item, tá? Eu pulei, não, eu estava na 4, eu fui para 5. A resposta da 4 é a letra A. Eu agora já estou na questão 5, tá? Por nada, João. Eu já estou na questão 5. A questão 5, vocês não fizeram? Se não fizeram, vamos fazer junto comigo aí, meu povo. Sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar sobre esse desenho que eu acabei de mostrar para vocês. Tá, ok, Micaela, mas vamos tentar julgar, tá bom? Vamos tentar julgar, depois eu vou explicando. Tá bom, Letícia. Eu entendi que vocês não entenderam muito bem a questão. Mas aí a gente vai. Então, eu vou voltar lá para a questão, rapidinho, e vou ler cada item junto com vocês. Assim fica melhor. Já que vocês não estão. A primeira fala assim, ó. Só um pouquinho. A primeira aqui, a gente tem 3 desenhos, 3 dinâmicas de desenho, né? A primeira aí está normal, como vocês podem ver. As setas apontam exatamente para essa questão das placas aí. A B já começa a haver uma pequena deformação aqui. E a C, quando você vê essa dinâmica aqui, essa dinâmica da C, o que te lembra? Epicentro, hipocentro e ruptura. Isso daí te lembra o quê? Um terremoto, um abalo, um sismo. Então, isso já te lembra aí, o sismo é um dos nomes aí que se dá o terremoto. E aí fala assim, observa a geração de um sismo por liberação de esforços em uma ruptura. Ruptura é o que, gente? Quebra. Olha o que está escrito na letra C. Vocês já leram o que está escrito aqui na letra C? Então, quando cair no vestibular uma questão dessa, que vocês não estiverem entendendo, procura o que está escrito, procura o que está no desenho. Essa seria A. A B seria assim, evidenciam áreas de subducção. O que é uma área de subducção? Ele mesmo está falando, com o mergulho de uma camada sobre a Terra. Vocês estão vendo aí uma área de subducção? Quando 2 placas se chocam, eu vou voltar daqui a pouco para a sala, para a gente... Vamos voltar lá para a sala melhor? Para a gente perceber. Eu queria mostrar o desenho para a gente estar fazendo. Então, o segundo fala, evidencia uma área de subducção. O que é uma área de subducção? 2 placas vão se chocar, uma vai descer. Essa descida chama subducção. Ela vai descer e vai ficar o quê? Se derretendo com o magma. Ali está mostrando, exatamente, Letícia, uma área de subducção. Então, vocês têm que ir já por tudo que vocês estudaram, né? Percebem camadas que se comprimem e acumulam energia no núcleo da Terra. Elas vão estar se comprimindo, vocês estão vendo essas camadas se comprimirem e liberando energia no núcleo da Terra. O núcleo da Terra, ali onde está mostrando nesse desenho, mostra as camadas da Terra? Exatamente, não. Então, essa também vai estar errada. Vocês estão entendendo? Vocês têm que saber julgar pelo que vocês já estudaram. Não
fica confuso. A D. Destacam diferentes linhas de ruptura que propagam vibrações na superfície. Então, vocês estão vendo diferentes. Essa poderia se confundir. Calma, calma. Essa eu poderia até confundir como certa. Por quê? Destacam diferentes linhas. Aí vocês estão vendo linhas. Aí vocês acham, ó, linhas de ruptura, né? Diferentes linhas de ruptura que propagam vibrações. Primeiro, a ruptura, vocês estão vendo aí em uma linha, duas linhas, 10 linhas. Olha, observa a geração do sismo, sismo é terremoto, por liberação de esforços em uma ruptura. Vocês estão vendo mais de uma ruptura aí? Vamos voltar lá no desenho. Vamos voltar e eu já vou dar a resposta lá mesmo, tá? Então, o que diferencia aqui a A da D? Vocês estão vendo mais de uma ruptura ou somente uma ruptura? Já começa por aqui. Então, destacam diferentes linhas de ruptura que propagam vibrações para a superfície. Diferentes linhas de ruptura ou uma ruptura. Então, vamos pensar assim. Agora a próxima. Ressaltam a zona de metamorfismo com deformação de rochas sedimentares químicas. Nossa, essa daí, ela foi mais elaborada que tudo. Primeiro, você está vendo aí o metamorfismo, você está vendo uma rocha aí sofrendo pressão e calor e temperatura, se modificando, se transformando em outra? Não. Você está vendo aí uma rocha sendo deformada? Sedimentares e químicas, coisas aí que colocaram, misturaram tudo, não seria. Então, você poderia ficar entre a letra A e a letra D. Então, vamos lá, vou mostrar aqui. A resposta, gente, seria a letra A. Vamos mostrar as outras? Por quê? A é a que mais está completa, então vocês têm que saber analisar muito bem. Observa a geração de um sismo. Sismo aí seria o quê? Terremoto. Quando a gente vê aí sismo, terremoto. Por liberação de esforços de uma ruptura. Uma ruptura. Olha o que nós temos aqui, ó. Uma ruptura. Nós não temos diferentes linhas. Vocês viram essas linhas, vocês já confundiram. De ruptura. Vocês não têm diferentes linhas, vocês têm uma ruptura. Que propagam vibrações. Ok, tem vibrações, mas preste atenção no que está falando. Vou voltar para a sala que tem gente solicitando a entrar. Entenderam aí? Na verdade, eu acho que falaram foi no chat. Deixa eu ver. Entenderam o porquê da resposta da A? É lógico que foi feito de propósito para a pessoa se confundir. A maioria de vocês estavam pensando aí que era a D. Você entendeu, né, Letícia, a diferença? É mínima. E é vestibular é assim, né, gente? Assim como concurso, a diferença geralmente é mínima aí para vocês. Tem que saber interpretar. Exatamente, tem que saber interpretar. Exatamente, Letícia. É interpretação pura. Ele colocou linhas para você já pensar que aquelas linhas ali são ruptura, mas você vê uma ruptura ali destacada. Você não vê várias linhas de ruptura, você vê uma única linha de ruptura. Bom? Então, belezinha? Então, a resposta da 5 é a A. Vamos para as próximas aí, para C. Vamos voltar lá na pergunta, só para a gente ler a pergunta e ver se vocês também. As engraçadas do Enem, vocês conseguiram ser mais objetivos do que de outro vestibular. Foi engraçado. Geralmente vocês têm mais dificuldades interpretadas no Enem, então vamos para a próxima aí. Só um pouquinho, porque aparece muita coisa aqui na frente, a gente tem que estar fechando a janela. Aí é do Enem. Muitos processos erosivos estão falando de erosão, desgaste de rochas, né? Se concentram nas encostas, principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento, né? Erosão eólica, né? E erosão hídrica. Aí. No entanto, os reflexos também são sentidos nas de baixada, ou geralmente a ocupação urbana. O exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras é lembrando que está falando aí processos erosivos, áreas de encostas, mas está falando que tem áreas que não são de encostas, que também conseguem sentir aí esses reflexos, né, dessas erosões, enfim. Então, vamos voltar lá para a sala para a gente julgar. Vamos voltar para a sala para ver se vocês conseguem julgar junto comigo.
Vamos lá? A A fala assim: a maior ocorrência de enchente, já que os rios assoreados comportam menos água em seus leitos. Eles acham que é certo ou errado. Lembrando, o que é um rio assoreado? Um rio assoreado é como se eu pegasse um copo de água e jogasse terra nele. Vai sair a água, vai ficar a terra. Então, é um rio que eu vou ter mais sedimentação nele. Eu vou ter mais terra dentro dele, né? Pode-se dizer assim. Então, eu vou assorear esse rio, eu vou diminuir a quantidade de água dele. A Letícia acha que a está errado, o Pedro acha que a está certo. Estou gostando de ver uma disputa aí entre certo e errado. Pode participar mais gente, tem 20 alunos na sala, então pode mais alunos participarem. Então vamos para B. A contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelos rios e carregados de matéria orgânica. Lembrando que os rios, sim, eles carregam sedimentos. Tá, tudo bem, não tem problema não, Letícia. Eu acho que está errado, a Micaele acha que a B está errado, né? Lembrando, contaminação da população. Os rios sempre estão próximos à população, então quer dizer então que seja a população perto do rio, pelos sedimentos trazidos pelos rios e carregados de matéria orgânica. Que tipo de sedimentos que o rio costuma trazer? Na verdade, os rios eles costumam trazer os sedimentos principais são restos de rochas, né? Quando eu falo em sedimentos, eu estou falando principalmente do resto das rochas. Aí. A C. O desgaste do solo nas áreas urbanas causado pela redução do escoamento superficial pluvial na encosta. Então, o desgaste do solo nas áreas urbanas. Vamos ver, errado. Causado pela redução do escoamento superficial pluvial na encosta. Então, aqui ele misturou as coisas, né? Escoamento superficial, sim, quando eu coloco asfalto, pode até sim. Áreas de encosta, toda área urbana tem encosta. Então, pensar nisso. D. A maior facilidade de captação de água potável para o abastecimento público, já que é maior o efeito de escoamento sobre a infiltração. Essa daqui estaria mais do que absurdamente errada. Por quê? Quando eu impermeabilizo o meu solo, ou seja, vou colocar asfalto ou cimento, a impermeabilização vai ser mais demorada. Praticamente não vai acontecer. Né? Vai bater a água e correr. O aumento da incidência de doenças como a amebíase na população urbana, em decorrência do escoamento da água poluída do topo das encostas. Então, aí ele está falando da questão das encostas, que aquela água vai vir poluída. Vem poluída por quê? O que vai poluir essas águas? Então, vamos ver. Vamos ver qual é a resposta certa lá. Qual se aproximaria mais aí dessa resposta? Só lembrando, a pergunta é: muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aquele motivado pela água e pelo vento. No entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, ou seja, está falando de encosta. Não está falando da encosta, mas são sentidos na área mais baixa, onde geralmente é a ocupação urbana. Está falando da questão do processo erosivo, não está falando de poluição. Um exemplo desse reflexo na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras vamos lá, a resposta A seria correta. A maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água em seu leito. Então, eu vou trazendo esse sedimento, essa erosão das encostas, vamos abrir as outras, para vocês verem, eles estão todos errados. Eu vou trazendo aí esse sedimento, eu vou enchendo esse rio. O que acontece quando este rio enche de terra? A água vai sair. A água saindo, o que vai acontecer? Enchente. Então, seria a resposta aí, a letra A, tá? A letra A seria a resposta correta. Então, vamos para a próxima aí. Os escorregamentos, também conhecidos como deslizamentos, são processos de movimento de massa envolvendo matérias que recobrem a superfície das vertentes ou encostas, tais como solos, rochas e vegetação. Esses processos estão presentes nas regiões montanhosas e serranas, em várias partes do mundo, principalmente naquelas onde predominam climas úmidos. No Brasil, são mais frequentes na região sul, sudeste e nordeste, que a gente estava até falando sobre isso na primeira resposta. Sobre esse processo, considere as seguintes afirmativas. Agora eu vou voltar para a sala para vocês considerarem as afirmativas e a gente julgar aí para ver o que está certo.
Vamos falar um pouquinho sobre os escorregamentos. Os escorregamentos consistem em importante processo natural que atua na dinâmica das vertentes, fazendo parte da evolução do relevo terrestre, principalmente nas regiões serranas. A1, vocês já acham que está certo ou está errado? A1, vocês acham que está certa ou está errada? Vamos lá? Errado, Pedro? Micaele, tem uma certa dúvida, mas acho que está errado. Vamos, primeiro, o que são o escorregamento? Deslize de terra. É um processo natural, tá bem? Vamos começar a analisar. O escorregamento, aquele deslize de terra, pode ser um processo natural também? Porque aqui fala que é um importante processo natural. É um processo natural. Pode, ótimo. Então, escorregamento, processo natural. Até aí ela está certa. Atua na dinâmica das vertentes. Vertentes, aquela descida. Fazendo parte da evolução do relevo. O deslizamento de terra naquelas vertentes, naquelas áreas ali, né, verticais, vertentes, fazem parte aí da evolução do relevo. Deslizamento de terra, principalmente nas regiões serranas. Regiões serranas. Vocês acham que está certo ou errado? Deslizamento, vertente, região serrana. Será que não fazem parte dessa evolução? Porque eu estou modificando o relevo, né, Beatriz? Tudo bem, a gente está discutindo, beleza? Então, está modificando o relevo. Será que não faz parte da evolução do relevo, né? Essa modificação ali das regiões, principalmente serranas? Depois a gente volta nessa. Vamos lá. Na 2. Nos grandes centros urbanos a gente está falando, não seria transformar? Pois é, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Que fala assim, processo natural, tais fazem parte da evolução do relevo. Se está evoluindo, está transformando, né, Beatriz? Então, essa daí será que seria errada ou seria certa? Nos grandes centros urbanos, a gente vai ver daqui a pouco, os escorregamentos assumem frequentemente proporções catastróficas, uma vez que corte de encostas, depósito de lixo, entre outras ações promovidas pelo homem, geram novas relações com os fatores condicionalmente naturais. Essa você acha que está certa ou errada, meu povo? Essa está mais fácil. Essa vocês acham que está certa? Essa daí eu sabia que todo mundo ia acertar. Essa daí tem poucas palavras difíceis, tá certinho, né? A 3. É necessário que o ser humano deixe de devastar as florestas, impermeabilizar os solos e contaminar os rios para que não mais ocorra escorregamento? Eu acho que não tem a ver. A 3, vocês já acham que está certa ou errada? A Beatriz falou que não tem a ver. Bom raciocínio. No, vocês estão errando feio, hein? Primeiro, é necessário que o ser humano deixe de devastar as florestas. Vem cá. A gente está falando, gente, de serras, escorregamentos. Cuidado, nós não estamos falando de áreas planas, nós estamos falando de áreas de florestas. A não ser se for as florestas que estão lá na serra, né? Impermeabilizar os solos e contaminar os rios. Contaminar os rios, deslizamento, contaminar os rios. Oi? Para que não mais ocorram escorregamentos? Jesus! Agora eu acho que a fome bateu em vocês, hein? Depois desse raciocínio aí da 3, eu acho que vocês estão com um pouquinho de fome. Pelo amor de Deus, o café estraga. Eu acho que prestem atenção, meu povo. O raciocínio de vocês já estão voando aí. Tá, vamos para 4. A origem vulcânica do relevo brasileiro gerou um conjunto de serras propícia para escorregamentos que acarretam grandes prejuízos e perdas significativas, inclusive de vidas humanas. Certo ou errado? Origem vulcânica do relevo brasileiro. Certo ou errado, meu povo? Vamos lá, arrisquem. Errada, Gabriel Donato? Eu acho que é errado, Daniel. É errado, errado, ótimo. Olha aí, tá vendo? Começaram a ficar melhor isso. São duas que estão corretas. Uma vocês acertaram, a 3. Qual a outra que vocês acham que está correta? 3 vocês acertaram. Origem vulcânica no Brasil. Pois é, né? Dobramentos aí, o choque de placas. Podem até ter tido
alguns requisitos aí da origem vulcânica, como, por exemplo, as águas quentes aí. Qual que vocês acham que está certo, então? Vocês acertaram a 3. Qual a outra que pode estar certa? Vocês não acertaram a 3, eu também me alimentei mal. A 2, vocês não acertaram. Eu também me alimentei mal hoje. Eu acho que eu também tô com fome. Ai, ai. É a 2, tá certo. E tem mais uma, tá? Desculpa, meu povo, eu também me alimentei mal. Isso, Letícia, a 1 e a 2. Eu acho que eu também. A 3, deixa eu ler a 3 de novo. Ai, ai, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, eu sempre sou feliz. Vai lá, 5 minutos. Acertou, Donato. Falha minha, falha minha. Eu tinha falado que a 3 era errada e depois falei a 3. Foi eu que me alimentei a. Aí falei a 3 tá certa. Exatamente. A maneira de interpretar, Letícia, não tem problema, né? A questão é não marcar, né? A 3 eu já tinha falado que estava errada mesmo, tá? Eu falei a 1 e a 3, desculpa, é a 1 e a 2 estão corretas. Vamos voltar lá. Então, alternativa C. Isso, alternativa C. Eu vou voltar lá, tá? A 3 eu já tinha falado que estava errada. Então, vamos lá. Então, só lembrando a 1, os escorregamentos consistem em importante processo natural, é natural, já tinha falado isso para vocês, que atua na dinâmica das vertentes, fazendo parte da evolução do relevo terrestre. Evolução, gente, o relevo ele modifica-se. Então, esse relevo ele vai sofrendo essa evolução, essa modificação, tá, Beatriz? Estava com dúvida nessa. Principalmente nas regiões serranas, sim, principalmente nas regiões de serra. A 2, nas grandes centros urbanos, o escorregamento assume frequentes proporções catastróficas. Essa daí estava muito fácil, né? Essa daí foi aquela que vocês acertaram. A 3 eu já tinha explicado, estava errado. E a 4 também não tinha nada a ver, vamos lá. Então a resposta seria a letra C, somente a 1 e a 2 são verdadeiras, tá bom? Desculpa aí de eu falar da 3, você já tinha falado que estava errado, depois eu falei que era certo. Então vamos lá para a próxima. Vamos terminar logo. Essa daqui eu não vou voltar com vocês, não, porque já estamos terminando a nossa aula, senão não vai dar tempo. O vulcanismo é um dos processos de dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que a atividade vulcânica trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo, presta atenção nisso, hein? Isso é bom de cair em prova, é um dos poucos processos de liberação de energia interna. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinitivamente na história evolutiva da Terra. Na verdade, gente, o vulcanismo, vamos liberar aí a resposta que não é essa, eles não têm uma precisão de estudo do vulcão. Tanto é que eu falo que o vulcão nunca mais vai dar erupção, mas eu não tenho plena certeza disso. É um fenômeno tipicamente terrestre sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece atualmente. Tá? Não, não é isso, tem estudos aí em relação a isso. Traz para a atmosfera materiais no estado líquido e gasoso, tendo em vista origens originárias de todas as camadas internas da Terra. Não é de todas as camadas internas da Terra, né? Ocorre quando a abertura na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a acessão de novos materiais e a mudança de seus estados físicos. Seria exatamente essa daí, né? Aí vai ter a cratera, vai ter lá o cone, que vai estar liberando esse processo. Lembrando que pode haver grandes explosões. E a é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, OI, causando seu rompimento e lançamento de materiais crudos. Movimento de placas tectônicas, a gente tem aí aquele movimento que me fugiu agora como se fosse uma água fervendo aí no interior do planeta que vai fazer. Então vamos para a próxima só para dar a resposta. Não, aliás, já acabamos, falta um minuto, deixa eu voltar para a sala. Então, só lembrando para vocês, tá? Então, só lembrando aí para vocês que hoje eu vou estar passando, quem entrou depois, um mapa mental, 2 mapas mentais, um mapa mental que vocês vão fazer do capítulo 5, das principais partes aí do capítulo 5, e um mapa mental do capítulo 6. Vocês vão tirar foto e vão ter, me mandar até sexta-feira, vai valer 3 pontos, tá? Vai valer 3 pontos. Né?
Por nada, meus amores. Obrigada pela participação de vocês também. Vocês são maravilhosos, sempre participando. Bom almoço para vocês. Tá faltando um minutinho, mas eu só saio depois, vocês já podem sair. Estudem, faça o dever que eu vou passar hoje, valendo 3 pontos, beleza? Boa prova, estudem para a prova de vocês, não deixem de estudar, tá? Por nada, amores, não deixem de me mandar. Por nada, Micael. Tá? É o dever de vocês. Tchau, fiquem com Deus. Bom almoço. Vamos almoçar agora, todo mundo. Tchau.